Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o professor Alexandre e, continuando um trabalho que foi bem legal em 2022, vamos lá para as atualidades que poderão cair aí nas suas provas dos vestibulares e também no Enem. Eu quero começar registrando duas coisas lamentáveis que aconteceram, tristes, a perda, tivemos aqui no Brasil, do Pelé, e também da repórter, jornalista, a Glória Maria. Difícil a gente imaginar aí uma questão de vestibular em torno disso, mas esse nosso espaço aqui tão sério, acho que merece esse registro. Muito bem, agora olha só, em janeiro nós tivemos algumas coisas que realmente os vestibulares poderão cobrar, mas eu penso que você concorda comigo que são coisas que cada tópico dá um papo longo, você acompanhou aí estes acontecimentos, eu quero registrá-los para chamar a sua atenção, para que você, se necessário, procure se inteirar mais. Bom, nós tivemos a posse do presidente Lula, o terceiro mandato desse presidente, o primeiro foi há 20 anos, em 2003. Só o Getúlio Vargas se iguala nessa situação, se bem que em condições ali um pouco não tão semelhantes, de eleito em voto direto, mas o Lula tem esse feito, então vale a pena registrar essa situação. Também os protestos antidemocráticos, que foram iniciados logo depois da vitória do candidato Lula, e tiveram o seu ponto culminante em 8 de janeiro com a invasão dos três poderes. Outro ponto, a crise do povo Yanomami, escuta muito Yanomamis, Yanomami, que é a maior reserva indígena brasileira lá na Amazônia e também em número, são 30 mil indígenas ali. Também é lamentável o que aconteceu, o espaço desses indígenas há muito tempo vem sofrendo agressões, mas agora também teve aí, podemos usar essa expressão, um ponto culminante, com a invasão de garimpeiros, madeireiros, teve a situação de pesca ilegal. Então esses três tópicos, eles são amplos, são vastos, penso que você tenha acompanhado, mas veja, posto Lula, os protestos antidemocráticos e a crise do povo Yanomami. Bom, outra coisa que chamou bastante atenção foi, não era uma novidade, mas agora ele está em funcionamento, disponível aí para as pessoas, o Chat GPT, esse chat aí de linguagem natural, de inteligência artificial, que tem múltiplas funções e se você não o conhece, vale a pena dar uma especulada e ele promete revolucionar áreas das mais variadas. Então vale a pena você dar uma olhada, esse assunto, inteligência artificial, bem pode aí cair uma redação e também aí vocês vejam impacto no dia a dia das pessoas na questão de geração de renda, emprego, produção até de material intelectual, a questão de estudo, que é o nosso meio, então vale a pena dar uma olhadinha. Então isso eu destaco para janeiro, tá? Agora fevereiro. Em fevereiro eu destaquei aqui 5 pontos, mas destes 2 eu quero dar um pouco mais de atenção. Você que acompanha o nosso trabalho no ano passado, várias vezes eu falei sobre os deslizamentos de encosta, os avanços de terra, desabamentos. E o que acontece? Agora em São Paulo, nós tivemos no litoral, com destaque para a região de São Sebastião, grandes deslizamentos, a região ficou isolada, a mortandade, e estes deslizamentos, sempre chamando a atenção que eles têm uma base natural, você tem um relevo acidentado, encostas íngremes nas laterais de montanhas, chove forte, desabamento, mas também está atrelado ao desmatamento, ocupação irregular, então isso só agrava esse quadro. E essa situação mostra também a crise habitacional no Brasil. Então faça essa ponte, esses desabamentos, essa tristeza que novamente aí acometeu o Brasil. Ano passado tivemos também em São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste. Mas o que acontece? A crise habitacional agora ela foi mais assim explicitada. Liga essas duas coisas aí. E o grande terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. Um dos maiores da história, mais de 50 mil mortos, evidenciando aí que um país com pouca infraestrutura, um desastre natural desse tem consequências muito maiores. A região abalada na Síria, fronteira com a Turquia, ainda sofre os efeitos da guerra civil, tem se arrastado há anos
lá na Síria. Vale a pena você então observar toda essa situação, né, da dinâmica das placas tectônicas. Ali há uma falha tectônica chamada falha de Anatólia, é um encontro especial da placa tectônica euroasiática, né, com a placa ali de Anatólia. E o que acontece? Essa é uma falha transcorrente, né, ou transformante, né? Você não tem o choque ou afastamento das placas. Normalmente, quando se fala, né, desses movimentos transcorrentes ou transformantes, nós lembramos da famosa falha de San Andrés, ou Santo André, lá na Califórnia, mas essa região, ali no Haiti também, né, temos essa situação que chama um pouco mais de atenção. Então, toda a dinâmica tectônica, veja a situação que ainda não temos como prever um terremoto, a escala Richter, o que é um hipocentro, um epicentro, vale a pena você dar uma conferida pensando nas provas dos vestibulares e do Enem. Então, os deslizamentos ali de São Paulo e o terremoto lá da Turquia e da Síria são os dois pontos que eu quero aqui destacar. Os outros três é o seguinte, essa crise dos OVNIs, né? Apareceu um balão suspeito lá em cima dos Estados Unidos, depois um varreu aqui a América do Sul, a China foi acusada de espionagem, aí existe hoje um indicativo de que esse balão era apenas para fazer alguns outros levantamentos, não necessariamente para espionagem, com cunho meteorológico, outros objetos foram vistos e tal. Então eu acho legal você fazer a distinção do seguinte, existe uma diferença, né, entre OVNI e ET, né, entre extraterrestre. O aparecimento de uma nave estranha, que seja de extraterrestres, também é um OVNI, um objeto voador não identificado. Mas qualquer coisa que não se enquadra dentro da naturalidade, um balão, um drone, foguete, que não tenha sido realmente identificado, ele se enquadra nessa situação de objeto voador não identificado. Então as pessoas, eu tenho visto assim, nossa, os Estados Unidos informou, né, o avistamento de X OVNIs, nossa, tudo extraterrestre e tal. Até agora você sabe que isso não teve, né, qualquer aí aparecimento de seres verdinhos andando aí por Los Angeles, por exemplo, né? Então essa crise dos OVNIs é interessante, né? Hoje nós conseguimos rastrear isso com mais qualidade e veja, principalmente essa situação dos balões, né, em grandes altitudes, eles conseguem fazer, né, levantamentos meteorológicos de qualidade do ar e também espionagem. Surgimento de casos de vaca louca no Brasil. Essa é uma doença que acaba afetando, né, o quadro motor dos animais e em certas situações ele pode até, né, passar para o ser humano. Se você dava uma olhadinha nisso, vaca louca, transmissão para os seres humanos e tal. Nós tivemos um quadro preocupante há alguns anos na Europa e agora surgem casos, né, no Brasil. O Brasil é o maior exportador de carne bovina in natura. Nós temos o maior rebanho comercial do mundo. Então colocamos aí sob ameaça um setor importante do nosso agronegócio, da nossa exportação, um setor sofisticado, né, que agora se vê aí ameaçado por essa zoonose. Vale a pena aí dar uma olhadinha. E o seguinte, um meteorito, uma grande estrela cadente, varreu o céu do norte do Paraná e ele tocou o solo, inclusive causando um pequeno tremor. Nada fora do comum, dias depois, também correu o céu da Europa. Mas é legal você lembrar aquela coisa, né? Ao redor do nosso planeta existe uma série de asteroides, né? Alguns são menores, meteoroides, e eles se chocam com a Terra constantemente. Ao se chocarem, principalmente na ionosfera, eles acabam desintegrando a maioria e criam as belíssimas estrelas cadentes. Então o asteroide, vamos pegar, bateu, ele vira um meteoro, né, a estrela cadente. Se sobrar algum pedaço, pum, bater no chão, aí nós temos um meteorito. O curioso é que o último grandão, né, que tocou aí o nosso planeta foi em 2013, na região de Sebenyatsky, dos Montes Urais, lá na Rússia. Dá uma procuradinha aí, você vai ver, é belíssimo, né? Um asteroide grandão bateu na Terra, a gente sempre lembra daquele episódio, né, que os dinossauros tiveram, né, o seu ponto final, influenciado pela queda aí
de um corpo que veio do espaço sideral. E agora, no comecinho aí, né, agora no final de março, foi anunciado, né, que a NASA fez um teste para desviar um asteroide em 2020 e ele foi bem sucedido, né? A gente corre o risco de um dia levar um grande pancadão e agora já temos aí a expectativa de um sistema de defesa. Beleza? E para fechar esse nosso papo, olha só, isso aqui é conteúdo da sua sala de aula, mas esse ano são 50 anos da projeção de Peters, né? A projeção de Peters, que é vista como uma projeção de um mundo solidário, aquela que valoriza não o contorno, a forma dos continentes, uma famosa de mercado, mas valoriza o tamanho, né? A equivalência entre as áreas, né? Então, o que acontece? A projeção de Peters, na verdade, ela foi elaborada por Gauss no final, né, lá do século XIX, mas só vai ganhar um grande destaque com um alemão, historiador, cineasta, ativista político, Peters, em 1973. Essa projeção, né, você sabe, você estuda nas aulas de cartografia e é uma grande expectativa aí para os vestibulares. Então é isso. Até o nosso próximo encontro.